Fala pessoal, tudo bem? Você está no RM Podcast e hoje o entrevistado de hoje vai ser delegado da Polícia Civil, ele é delegado da Polícia Civil, ex-diretor da DH de Homicídios, participou de casos muito grandes como Flor Diniz, como Marielle, entre outros casos que a gente vai falar, Operação na Rocinha, não é isso? Tem muito para acrescentar aqui para a gente sobre segurança pública e sobre muito que a gente vai aprender. Obrigado, doutor, por ter vindo aqui no nosso podcast. É um prazer recebê-lo. Obrigado pelo convite. É sempre importante as forças policiais, né, os integrantes das forças policiais mostrarem a sua visão do dia a dia, mostrarem a visão da realidade, do que realmente acontece, das dificuldades que nós temos, porque nós queremos uma sociedade melhor, todos nós, e a polícia é a linha de frente no sentido de combater a criminalidade, né? Se não tiver essa linha de frente, o crime toma conta de tudo. E eu até costumo dizer que agora teve no Afeganistão, né, aquela guerra, e aquele povo que morava nas cavernas, que usam barbas enormes e se vestem com trajes, eles tomaram a cidade em, entre aspas, 10 minutos. Então, isso é um exemplo de que, se tirar polícia da rua, o que pode acontecer? Com certeza. E a gente observa, né, que algumas tendências de mídia procuram sempre criminalizar as ações policiais e colocar o policial já como errado, começando errado. E a própria lei diz que a presunção de legalidade e legitimidade e veracidade é do agente público. Porém, tenta-se criar essa imagem de que tudo que a polícia faz é errado. É verdade. Evidentemente que a gente não pode negar que haja desvios de conduta. Sim. Porém, não é a maior parte. Maioria, não é. É uma minoria e parece repetitivo, mas todas as profissões têm. Os maus profissionais. E eu posso te garantir, quem trabalha na legalidade não quer esse tipo de gente. Não quer esse tipo de, entre aspas, são excluídos policial. Né? Eles respondem processo, né, administrativo e criminal, e muitas vezes acabam com a exclusão dos quadros policiais. Evidentemente que o policial que se envolve hoje com milícia, ele já sabe que pode ser expulso, pode ser preso. As investigações das organizações criminosas milicianas, elas estão sempre em andamento. Então, aquele policial que ainda se ilude com isso, de ter uma vantagem financeira boa, né, e se envolver com essas pessoas, ele pode ter um prejuízo muito grande. E, infelizmente, né, acontece das investigações se depararem com esses agentes públicos e, pelo menos para mim... Não são poucas, né, doutor? Deve ser uma grande quantidade que você encontra, né? Investigações e tudo mais. A investigação, ela tem sempre um início, meio e fim, e esse fim nem sempre termina naquele inquérito. Então, às vezes, ele pode ter um desmembramento daquela investigação inicial, surgirem outras. Isso pode durar até quanto tempo, mais ou menos, uma investigação? Depende do crime que é investigado. Por exemplo, o homicídio, 20 anos. Eu fui delegado de uma delegacia, que é Delegacia de Acervo Cartorário. E eu sempre gostei de homicídio. E lá tinha vários crimes, né, em andamento. E o que é a Delegacia de Acervo Cartorário? Quando inaugura uma delegacia legal, que agora já inauguraram todas, né? Todas as delegacias são legais. Até se fala muito da questão de ser legal, porque... E as outras são ilegais? Exato. Então é convencional as outras.
Então, as convencionais, quando foram transformadas em delegacia legal, todo aquele acervo de investigações que tinha em andamento, eles passaram para a delegacia de acervo cartorário. Inaugurou a delegacia X. O que tinha ali passou para outra delegacia e começou do zero. E por aí vai, até hoje. E nessa DEAC, eu peguei vários casos de homicídios antigos, e um deles me marcou muito, que foi um homicídio que estava prestes a prescrever com 19 anos e 8 meses. E a história, resumidamente, é um indivíduo, um capataz de um sítio, matou uma criança com um tiro na nuca, porque a criança roubou um cacho de banana. Na época, a criança tinha 10 anos. Se tivesse viva, teria quase 30. E aquilo ficou lá, rendendo. E foi o tirocínio policial mesmo que nós conseguimos chegar à conclusão, porque o autor ele tinha sido identificado lá atrás, porém ele mudou de nome. Nossa. E a insistência na busca desse nome novo e confrontando com o que nós tínhamos na investigação possibilitou que ele fosse preso quase depois de 20 anos. Quase prescrito o crime. Na verdade, foi decretada a prisão preventiva. Olha só, preventiva. Por que razão? Porque ele mudou de identidade. Aí eu justifiquei a necessidade da prisão preventiva, porque ele, depois que cometeu o crime, mudou o nome exatamente para não responder criminalmente. E depois eu fui diretor de homicídios, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prendeu ele e está preso até hoje. Caramba. Eu nem acreditava mais que isso poderia acontecer, né? Quem é que imagina ser preso quase 20 anos depois? Né? Uma covardia, uma criança que morreu, um crime que é motivo banal, motivo fútil, uma coisa insignificante, e acabou tirando a vida dessa criança. E a mãe não acreditava mais, né? A mãe e o pai, né? Não acreditava mais que aquilo fosse acontecer. E quando eles souberam, nossa, caramba, quem que acredita nisso? Verdade. E então, deve ter sido um grande alívio para eles também, sim, saber que uma pessoa tão má, né, está atrás das grades. Gostaria de te perguntar, a gente já está num caminho muito bom, mas eu quero saber de você, antes de você ser um policial, como é que eu quero que as pessoas conheçam a sua vida também. Como é que veio o desejo de ser policial? Da onde te despertou isso? Por que homicídios? O que te chama a atenção no homicídio? Conta pra gente. Da onde veio a ideia polícia na sua cabeça? Eu sempre gostei, desde a infância. Um filme que me marcou muito foi Os Intocáveis. E aquele filme marcou minha vida. Eu queria ser igual àqueles caras. Entendeu? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu era um jovem. Era um jovem. E aquilo me marcou. E eu sempre tive um sentimento de justiça dentro de mim. Por isso que eu fui fazer direito. Sempre fui muito contestador e sempre busquei, né, pelo menos, respostas razoáveis para o nosso dia a dia. Né? E acabou casando, né, o sentimento de justiça e a vontade de ser policial. E sempre brincava de polícia ladrão, né, moleque. Eu sempre queria ser polícia. Polícia o tempo inteiro. Prendia nessa época? Não lembro. Mas acredito que sim. E esse desejo foi crescendo. Eu me formei em Direito. E fui advogar. Advoguei 7 anos antes de entrar para a polícia. Me formei novo. Mas sempre com aquele sentimento de justiça que dá para fazer mais. Além, sim. Dá para ir além. Porque a justiça é morosa, a justiça tem as suas peculiaridades, aquele dia a dia é muito desgastante para o advogado. Verdade. E eu, com esse sentimento de justiça, eu quero fazer mais, eu falei, vou tentar a carreira policial. Comecei a estudar para concurso. O estudo para concurso é uma ascendente, principalmente esses concursos mais difíceis. O meu concurso foram 250 vagas, passaram 53. Então, sobrou vaga
no meu concurso. Então, foi um concurso de alto nível. E Você é de 91? 99. 99. E eu, antes, né, de passar na Polícia Civil, eu passei no segundo concurso para delegado. E o primeiro teve uma matéria que me marcou muito, foi Medicina Legal, que eu tirei 0. Aquilo, você pode receber aquele 0 como uma derrota na sua vida. Sim, ou como um estímulo. Um início de uma nova fase. Verdade. Foi assim que eu recebi aquele 0. Eu falei, não, agora eu vou estudar isso. Tem que ser o melhor. E na prova que eu fui aprovado, né, no concurso que eu fui aprovado, eu não passei com 10, porque eu dei um mole no final. Eu tirei 9. Parabéns. Então, assim, eu esforço. Vocês verem, pessoal. Vocês verem. Poderia ter se desmotivado com 0 e, na verdade, o motivou a conquistar o que ele é hoje. Um delegado de excelência, né? E passou 9. Como é que foi quando você olhou a prova? Você já sabia que você ia tirar 9, porque você estudou bastante para isso. Ou não? Tinha suas dúvidas? Não, o meu concurso foram 3 fases, né? Uma fase eliminatória, de conhecimento das 6 matérias do concurso, vamos dizer assim, o provão, depois das provas específicas e depois a prova oral. E eu já estava na fase oral já, né? Falei, pô, tô quase lá, né? Porque na fase oral tu já está bem avançado. E é mais você ter capacidade psicológica de entender que você é capaz e aquela vaga ali só depende de você e do teu taco, né? Você não pode titubear, você tem que ser firme no que diz. Verdade. E eu acho que a questão da prova oral também ajuda muito o delegado na hora da entrevista, né? Porque a Polícia Civil volta e meia fica à frente da informação, né? Que eu acho super importante para a sociedade, até mesmo para a transparência, para a sociedade ficar ciente do que está acontecendo. E se o delegado não fala bem, verdade, ele não consegue externar o que está acontecendo. Ali, né? Não é o cargo para ele, né? Não é um cargo para quem não sabe se expressar. E a prova oral te capacita para isso. Então, eu estava indo, né, avançando no concurso, e aquilo vai te dando uma robustez, sabe? Você tem que também acreditar em você, né? Acreditar que você é capaz. E assim, eu tenho alguns amigos que falam, você é inteligente. Eu não me acho inteligente. Eu sou esforçado. Verdade. Ninguém nasce inteligente, né? Por exemplo, aprendi a tocar violão, guitarra, violão. Isso já velho. Bacana. Aprendi a tocar saxofone. Você acha que você é uma pessoa de sorte? Ou você acha que sorte é quando preparação enquanto oportunidade? Olha, sorte está intimamente ligada com o que você busca. Então você também procura a sorte. Se preparar para a oportunidade. Claro. Se preparou, tem oportunidade, conquista, chamado de sorte. Então, assim, para você ganhar na loteria, tu tem que jogar. Verdade. Então, se você não ir lá enfrentar aquela fila lá, gastar uma grana e apostar, você nunca vai ganhar. Então você também é um adepto da força da mente. Com certeza. Nós conquistarmos aquilo que diz esse livro aqui, eu tenho muitos livros de motivação, é o segredo, né? Aquele você atrair o que você deseja mentalmente. Sendo coisas boas ou coisas ruins também, né? Às vezes a gente está com um pensamento tão negativo e tudo dá ruim, não é verdade? As coisas vão acontecendo sem a gente perceber. Peraí, vamos mudar aqui para mudar aqui. E vai acontecendo. Você e entre outros entrevistados com tanta capacidade também falaram isso. Eu sempre toco nessa tecla para os seguidores entenderem isso. Porque aqui tem muitas pessoas que estão te assistindo, querem ser policial civil, mas tomou um não na prova, tomou uma nota baixa e fala, não é para mim. Não existe isso, né, doutor? Eu, como disse, passei no segundo concurso para a Polícia Civil, porém antes tentei para a Polícia Federal. Fiquei por 1 ponto para delegado e 1 ponto para agente. Eu também tentei para agente e não consegui. E hoje eu falo assim, que bom, porque eu poderia estar trabalhando em outro estado. Verdade. Polícia Federal Sim, federal, exatamente. Então eu posso trabalhar no Amazonas, no Rio Grande do Sul, e eu gosto da minha cidade, eu gosto do Rio de Janeiro.
E eu me sinto também satisfeito de poder fazer alguma coisa pelas pessoas que estão ao meu redor. Verdade. Uma vez eu ouvi uma palestra de um ex-chefe de polícia, que agora é secretário de polícia. O Alain? Não, foi um outro que antecedeu. Ele disse o seguinte: nós fazemos o nosso trabalho para nós mesmos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, e se nós não fizermos, quem o fará? Verdade. Então você gosta da sua mulher, você gosta dos seus pais, você gosta dos seus filhos, você tem a chance de fazer diferente. Verdade. Você é o policial. E fazer a diferença. Fazer a diferença. De verdade, né? Fazer a diferença de verdade. Eu fico muito satisfeito quando uma família de vítimas me procura e, resumidamente, deixa a seguinte mensagem: eu nunca esperei que eu fosse ter um tratamento tão humanizado na polícia. Porque quando você atende uma pessoa, você é a polícia. Verdade. O policial é o agente, é o policial militar, enfim. Atendeu a pessoa, é a polícia. Verdade. Quando você trata com dignidade, com respeito, com educação, quem é que não quer ser tratado assim? Quem quer ser esculachado? Ninguém. Ninguém. Nem o pessoa que está ali, que é viciado em crack na rua, jogado na rua, ela quer ter um pouco de respeito. De dignidade. De dignidade. Então, quando você faz isso, é o que você falou, você está fazendo a diferença. Verdade. Quando você, às vezes, está na comunidade, vem uma criança assim, você brinca com a criança, você bate na mão dela assim, fala: e aí, cara, tudo bem? Aquela criança que vai ser o adulto futuramente, vai pensar: pô, ele é legal. São pessoas de verdade. Ele é legal. Porque eu acho ainda, doutor, que nas comunidades ainda tem uma visão estranha da polícia em alguns locais, né? Porque o vagabundo, vamos dizer assim, né? Ele tá ali dando um presentinho para a criança, ele ajuda numa cesta de café da manhã para o morador, obviamente para ter ali o respeito das pessoas que moram e dominar a área, né? Com o tráfico de drogas, que é o que gera o dinheiro ali. E o que você acha que a polícia poderia fazer para mudar essa visão da pessoa da comunidade? Tentaram implantar o PP, né, que foi algo que, ao meu ponto de vista, não deu muito certo, né, que hoje você vê o PP aqui, o tráfico aqui, né, praticamente em frente à unidade, e a gente acaba se deparando com muita coisa, né, você, muito mais do que eu, obviamente, se deparou com muitas questões na comunidade, como o caso da Rocinha. Você participou do caso da Rocinha, não é isso? Sim. Quando você estava lá na Rocinha, que estavam todos aqueles agentes, todos aqueles policiais, e você deu uma entrevista que eu assisti, foi uma entrevista de sucesso, você se expressou muito bem como um policial que estava fazendo um excelente trabalho. O que te desperta dentro de você saber que está num posicionamento tão grande, numa operação tão grande, com uma emissora grande te entrevistando e você representando a Polícia Civil ali? Qual é o que te desperta em você, no seu coração, na sua mente? Bom, particularmente em relação ao morador da Rocinha, ele não compactua com o crime. Então, quando ele vê as forças policiais atuando, eles ficam satisfeitos. Que bom. Eu falo da Rocinha, mas em geral, né? Geral. Que bom. Eu posso dizer também que algumas comunidades têm mais ligação com o narcotráfico local. Muitos são familiares também, né? É filho da fulana, é o sobrinho. Mas tem algumas comunidades que têm as suas peculiaridades. Tá? Mas a Rocinha, ela tem uma característica que é as pessoas que não compactuam com o crime organizado, elas torcem muito. Viver normal. Viver normal, exatamente. Ter uma vida normal, sem a opressão do criminoso, sem a opressão do fuzil na porta da pessoa. Desconforto que é você morar escutando maconha, pó na sua porta. Né? Exatamente. Então, particularmente em relação à Rocinha, e o morador da Rocinha, eu percebi isso, sabe? Muitas vezes a gente passava assim, a gente fazia assim com o dedo,
dando força para a gente. Ele sabe que bom. nós estamos colocando nossas vidas em risco. É verdade. Em prol deles. Em prol deles. Né? Porque deve ser difícil você estar numa operação, o morador vai embora, sai daqui. Deve ser horrível. Né? Você se sente dominando uma área que as pessoas não querem que você domine. Isso acontece muito por conta de fomento por parte das lideranças. Isso é fato. Sim. Né? Mas a Rocinha, naquela época, né, foi 17 de setembro de 2017. Foi um domingo e me ligaram perguntando: você está onde? Eu falei: estou em casa. Tarde de um domingo. Pô, tá em casa? O mundo tá caindo aqui na Rocinha, você tá em casa? Aí eu fui para a delegacia, né? E começou aquela loucura. Foram quase 30 dias ali de operação policial. Nesse mesmo domingo, eu tive uma reunião no Centro Integrado de Comando e Controle para providenciar as ações. Imediatamente nós já montamos uma operação grandiosa. Tinha uma imagem que marcou muito no começo da guerra, que era de 2 corpos pegando fogo na Rua 2, que é um antro de criminosos na Rocinha. E nós conseguimos estabilizar o terreno e a Delegacia de Homicídios conseguiu fazer o local, os corpos foram removidos, que aquilo estava assim, viralizando de uma tal maneira e nós tínhamos que fazer alguma coisa. Quer dizer, dentre outras coisas, retirar aqueles corpos de lá. Então, ali foi uma ação integrada da Polícia Militar, né, dos batalhões de operações especiais, do Choque, do BAC, que eu sou fã, o Batalhão de Ação com Cães. Aquele batalhão é fantástico. A gente tem lá uns cães que são... O Core participou dessa operação? Core, depois entrou o Exército, Marinha e Aeronáutica. Nossa, eu lembro. Então foi força máxima contra o crime. Então, quando você vê chegando a esse ponto do Exército, que é a proteção do nosso país, entrando em confronto com uma área do nosso país, no que era para ser uma área livre, o que você pensa? Você pensa assim, poxa, caramba, se continuar dessa forma, o negócio vai ficar cada vez mais complicado de se viver. Ou você acha que dá para ter jeito, que isso daí foi uma exceção de uma operação, alguma coisa, ou você acha que chega no limite da gente precisar de todas as corporações juntas para combater o tráfico? Porque a gente vê o tamanho do tráfico, né? Esse caso da Rocinha foi emblemático porque houve uma mudança de facção. A principal facção criminosa do Rio de Janeiro, Comando Vermelho, ela passou a ficar à frente da Rocinha e uma liderança que estava presa acabou perdendo para o outro que estava na localidade e que acabou sendo preso depois. Foi o caso do Ney, né? Ney, o Rogério. A esposa dele até ficou... Isso. Eu me lembro. E essa movimentação, ela, não sei se você lembra, ela começou pouco antes do início do Rock in Rio. E... delicado, né? Com a chegada dos turistas no Rio de Janeiro, né, principalmente eles ficam na Zona Sul, eles se deslocam. Querem ir para a Rocinha, é normal. Não, querem ir para a Rocinha e também então, passam por ali. Porque ir para a Barra, você passa na Rocinha. É o caminho, passar pela Rocinha. Então foi muito emblemático tudo, né? A questão dos tiroteios intensos, porque a gente trabalhava ouvindo tiro ali direto. Uma zona de guerra. Uma zona de guerra. Os repórteres ficavam dentro da delegacia para não serem alvejados. Porque aquela delegacia móvel que você diz, no caso? Não, na Rocinha. Tem uma delegacia, da Rocinha, verdade, que é ali embaixo do lado da passarela. É verdade. E aí nós fomos a base das operações, né? Toda a parte de estratégia
era debatida ali na delegacia. E eu acho que essa ação, né, quando as Forças Armadas entraram, demonstrou uma integração muito importante para dizer para o crime o seguinte: não adianta querer vir para cima do Estado. E eu falo Estado geral, sentido amplo. Claro. E eu li um livro que é do Comando Vermelho, um livro bem antigo, estava vendo na livraria, ainda tem nas prateleiras. E lá tem os 10 mandamentos do bom bandido. Olha isso. A pessoa que quer ser bandido, ele vai falar os 10 mandamentos agora. Eu não lembro todos, mas deles é jamais enfrentar o Estado. Isso, olha, lá atrás, tá? Nos primórdios do Comando Vermelho, né? Não. Ilha Grande, exatamente. Então, não adianta. Então, a chegada das Forças Armadas, quando chega aquele tanque enorme, não tem como. Quem é que vai encarar? Não tem como. Não tem como, impossível. Então, foi importantíssimo levar a paz para a comunidade. Vários presos, lideranças de outras regiões foram presas por conta da invasão. O líder de uma facção que estava preso, que era a facção dominante da Rocinha, ele estava na iminência de sair da cadeia. Estava com a mala pronta. E por conta dessa investigação, ficou preso. E ainda está preso. E não só ele, foram dezenas de presos. Teve uma prisão flagrante também que me marcou muito, que foi efetuada pelos militares do Exército, que uma pessoa estava na iminência de ser queimada viva. Nossa. Já estava enrolada, já estavam tacando combustível. Nossa. Quando se depararam com os militares. Então, é muito importante que, assim, quando for necessário, ter um planejamento operacional integrado para combater o crime. Porque senão, é o que eu falei, lembra lá do Afeganistão. Se deixar, em 10 minutos eles tomam a cidade. Então, daqui a pouco estão na praia de fuzil vendendo droga. Na praia de fuzil, fazendo o que querem. Verdade. Quando você foi muito importante essa sua observação, me mudou até uma forma de pensar. Até então se entendia as pessoas vendo o exército entrando e marinha, enfim, que era um desespero das polícias pedindo ajuda. Na realidade não é isso. Na realidade é uma forma de mostrar ao tráfico que é muito mais poder do que eles imaginam. E se tiver que usar, vai ser usado. Isso aí é perfeito apontamento. Achei fantástico essa mudança de pensamento, que realmente é lógico, né? Então, um cara que está dominando um local como a Rocinha, ele está se achando o rei, né? Aqui ninguém entra, quem manda aqui sou eu. E foi demonstrado que entrou tudo, né? A Polícia Civil, PM, o Exército e tudo, que eles não são um dono. E hoje, quando você vê a própria Rocinha ou outras comunidades com tráfico de droga, você entende que alguns delegados e alguns policiais, comandantes, enfim, são corruptos? Ou entende que é melhor deixar aquilo ali do que transformar a cidade numa enorme poça de sangue? Como é que você acha que ocorre realmente? Por que ainda existe o tráfico de droga? O tráfico de drogas é uma série de situações. Primeiro, o acesso da droga ao Rio de Janeiro. Nós não plantamos, nós não refinamos cocaína, nós plantamos maconha. Então, tem um problema de acesso. Verdade. Nós temos acessos rodoviários, nós temos acessos marítimos e acessos aéreos. Então, o Rio de Janeiro é uma rota do tráfico. Então, é um lugar que também tem uma densidade demográfica muito grande e uma desordem urbana generalizada. Isso tudo propicia que o crime cresça. Além disso,
temos uma grande quantidade de usuários e o usuário ele vai continuar usando. Então, seja a dificuldade que for, né? Seja a dificuldade. Bota a vida em risco por entrar numa comunidade, comprar alguma coisa porque não consegue viver sem, né? Seja droga qual for. Evidentemente, não temos como negar que não ocorram desvios de conduta. Claro. Né? Mas, como eu disse anteriormente, o policial que ainda se envolve com esse tipo de situação, ele tem um sério risco de perder sua carteira, perder sua arma, perder sua dignidade e ainda ser preso. Então, eventualmente acontece. E hoje, com a tecnologia que as polícias investigativas possuem, fica difícil você esclarecer certas situações. Eu sou antigo, comecei com a máquina de escrever. E hoje nós trabalhamos com inteligência artificial. Um drone, etc. Então, análise de informações com telemática, isso aí hoje em dia é o futuro. Aliás, é o presente. O futuro a gente nem sabe. Mas, às vezes, querer se esconder no desvio de conduta em certas situações, isso deixa rastro. E o rastro é possível ser verificado. E depois que já aparece aquela situação, como é que ele vai desfazer? Não tem como. Então, assim, tudo isso ajuda ao fortalecimento do tráfico. Não é só o desvio de conduta. Evidentemente que o desvio de conduta faz parte desse contexto. Mas não só o desvio de conduta. Perfeito. Caso Marielle, o que você falaria para a gente do caso Marielle? Você participou dele até o final, correto? Eu assumi a direção do Departamento de Homicídios no começo de 2020. E em março, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz foram presos. Depois, a investigação seguiu. Só te interromper, me desculpa, mas eles foram presos por sua investigação. É a investigação da Delegacia de Homicídios que já vinha acontecendo. Quando você assumiu... Eu assumi e aí essa investigação ela já estava bem adiantada e finalizou um pouco antes de completar um ano do crime. E, na sequência, nós prendemos mais 68 pessoas ligadas a investigações satélite que surgiram em cima da Marielle, do crime que vitimou a Marielle e o Anderson. E dentre esses crimes que foram investigados, pessoas que foram presas, nós chegamos ao escritório do crime, não sei se você deve ter ouvido falar, que é um grupo de matadores de aluguel que já vinha agindo no Rio de Janeiro há bastante tempo, pessoas perigosíssimas, pessoas que utilizam tecnologia para cumprir suas promessas. Não acreditava isso. É coisa de filme. E é verdade, tá? Pessoas perigosíssimas com envolvimento com agentes públicos e matam sem escolher pessoas, né? A vítima. Eles matam, pagou... Não sabe nem quem é, não importa, vai resolver. É caro esses valores? Nós chegamos... Minha sogra tá complicada lá em casa. Olha, tadinha. Será que eles... Não querem nem saber o que é, mas tá foda da minha sogra, vai aqui, endereço e tal, tá tudo resolvido. Maravilha. Tô brincando. É caro os valores? Como é que eles fazem? Em questão de... Porque eu imagino, né? Eu quero matar um presidente. Até um valor, e você quer matar ali o Joãozinho da esquina, deve ser outro valor, dependendo das dificuldades ou não. Exatamente isso. Você vai classificar, vamos dizer assim, a morte de acordo com quem é a pessoa, quem é a pessoa e qual o grau de dificuldade de você matar aquela pessoa. Por exemplo, aquela pessoa anda com segurança.
O homicida, o criminoso, ele vai ter que planejar um momento de descuido dos seguranças e tal. Blindado, entre outras coisas. Particularmente o escritório do crime, eles faziam, inclusive, infiltração digital nas vítimas. Então, eles sabiam o passo a passo das pessoas, com precisão. Como seria esse acesso ao telefone, é isso? Eles se infiltram nas redes sociais e, se for possível, também acessam remotamente os aparelhos. Tá? Então, assim, não é qualquer grupo criminoso que a gente está falando. Não é 4 garotinhos que se reuniram, vão ganhar um dinheiro. Não é, né? Crime organizado. Crime organizado e grana. Grana, a gente até costuma ver aí no Netflix, nas produções hollywoodianas, que isso vai lá e mata e tal. E tinha no Rio de Janeiro. Hoje em dia, creio que não tenha mais esse tipo de matador de aluguel com essa característica tão eficaz. Escritório, né? Uma coisa tão... É um escritório. As pessoas me perguntam, tinha um escritório? Não tinha um escritório, fisicamente, como aqui. Sim. É mais uma colocação, né? Era um local que eles se reuniam e ficavam lá para o escritório. Como é que deve ser uma pessoa contratar um grupo desse, né? Se encontrar, falar, olha, eu quero matar tal pessoa, essa pessoa aqui, tal. Você está lidando ali com uma pessoa que pode te matar também, né? Então é complicado. Você está vendendo só alma ao demônio, pelo menos eu vejo assim, né? Ou não? A investigação da morte da vereadora Marielle possibilitou que a polícia fosse no esgoto da segurança pública, nas profundezas da segurança pública. Então a gente chegou ali a tráfico de drogas, tráfico de armas, envolvimento de agentes públicos. E por aí vai. E existe alguma forma de estar rolando uma operação, uma investigação, desculpa, você está quase ali para finalizar a investigação, tudo pronto, e alguém vai te exonera do cargo. Já aconteceu isso? Já. É complicado, né? Você fez ali todo o trabalho. Olha só, faz parte, sabe? Eu já me estressei, já fiquei chateado. No caso da Flor Diniz, né? Ou da Marielle, na verdade, né? Não. Marielle eu assumi, né? Depois a gente tinha uma expectativa de finalizar a investigação, né? Para chegar nos mandantes, porque nós chegamos nos executores. Aí houve essa mudança e acabou que eu fui exonerado do cargo de diretor. Mas realmente foi uma expectativa muito grande, até mesmo porque é uma investigação extremamente complexa e para você pegar o fio da meada demora muito. É complicado, né? Mas eu já tive várias situações de inquéritos que saíram da minha mão. Há uns anos atrás, sempre homicídio, né? Eu estava investigando um homicídio de uma celebridade. Aí havia uma suspeita que a mulher teria participado do crime. E essa pessoa, ela foi, na época tinha Secretaria de Segurança, ela foi no secretário de Segurança reclamar da minha atuação. Aí, alguns dias depois, avocaram o inquérito. Pegaram o inquérito, né? E saiu da minha responsabilidade. Mas faz parte. Quando você vê isso acontecendo, você sente impunidade, você sente raiva, você sente que existe muitos poderosos ainda que a gente nem sabe com quem está lidando, ou falta mesmo de competência dos maiores e acham que qualquer coisa ali tem que trocar para ser uma investigação melhor, ou realmente é alguém lá em cima organizando tudo? Eu acho que as instituições elas têm que ser cada vez mais republicanas. Polícia não tem dono. Polícia é do Estado. É uma instituição do Estado. Então, se você não está cometendo nenhuma arbitrariedade, não tem por que você ser substituído. É lógica, né? Então, se você está trabalhando na legalidade, por que alterar?
Verdade. Eu penso assim. Parece algo estranho, né, doutor? A gente não pode afirmar porque a gente não tem certeza, mas é estranho, né? Pois é, mas você tem que desapegar também. É. Não dá para ficar com aquela coisa de, eu não consegui. Sim. Vida você que fez segue. seu trabalho, na Fiz realidade, meu trabalho. até o ponto que Exatamente. tiraram o seu trabalho, né? Te colocaram, acredito que seja mudança, né, de coisa ou não? Ah, não, esse caso não é mais seu e acabou. Ou te dão outro caso. Esse caso não é mais seu, mas esse caso aqui é o seu. Cada situação ela tem uma sua peculiaridade, né? Esse caso antigo que eu falei, pegaram o inquérito mesmo. Transferiram da minha delegacia, da delegacia que eu era lotado, para outra unidade. Aí a outra delegacia que foi apurar. Moral da história, a mulher foi presa ou não foi presa? Não foi presa. Tá andando de jet ski em Angra dos Reis agora, provavelmente. Uma vez ela me encontrou no restaurante, ela, doutor Ricardo, o senhor pensa que foi eu que matei, né? Eu falei, não. Não pensa, mas isso aqui foi o que aconteceu esse dia aqui, tá o que tá aqui. Não, é assim, às vezes a gente, né, segue um caminho, parece que tá óbvio, mas não é. Sim, sim. E, evidentemente, a gente só vai chegar nessa conclusão, que é o que não é, se a gente chegar lá e meter a mão e fazer, né? Mas tem coisas de experiência profissional que você já bate o olho e vê. Por exemplo, a Flor de Lis, quando deu declaração no sepultamento do pastor Anderson. No cemitério, ela deu uma declaração com um choro que não condizia com que estava estranho, não tinha muito a ver com o fato em si que aconteceu. Não é todo dia que uma pessoa morre dentro de casa. Os filhos, né? Filhos, e um monte de tiro. Pastores, né? E pastores da igreja, tudo, você não escutou nada. Uma violência extrema dentro de casa. Isso não é uma coisa comum. E, assim, normalmente a mulher é mais sentimental, a mulher chora de verdade. Sim, claro. O homem, às vezes, se segura e a mulher, ela fica aos prantos. Isso a gente está vendo. Aí você vê, e ela já cravou no dia que foi uma moto com 2 indivíduos que estavam seguindo o veículo. Ora, ela acha que ninguém ia ver as imagens do carro para ver a versão dela, até mesmo para identificar os supostos motociclistas. Com certeza, claro. Aí, primeira contradição. Porque a verdade, ela só tem um caminho. É verdade, não muda. Né? Não muda. Você pode até assim, esquecer um detalhe ou outro, mas aquele conceito do que aconteceu assim, é único. É único. Qual era a cor da camisa da pessoa? Às vezes você esquece e tal, mas se tinha moto seguindo... Não foi isso. Então, ela se contradiz. Aí você chama de novo. Aí começa. Aí cada hora é uma coisa. Você teve de frente a frente com ela? Tive. E quando você olhava para ela, você sabia que ela estava mentindo ou você tinha suas dúvidas? É difícil, né? Você precisar, como é que a pessoa se expressa, né? Ela, talvez por ser parlamentar, né, ter sido parlamentar e também ter uma desenvoltura no discurso, ela achou pastora, né? Com várias pessoas seguindo, líder evangélica. Eu acho que ela pensou assim, eu vou falar isso, vai colar. Sinceramente, eu acho que é isso que passou. Você tem minha impunidade também, né? Ela vai pensar, eu sou protegida pelo meu fogo. E assim, vou falar isso, vai colar. Isso. Não colou? Não colou. Você foi até o final do caso dela? Sim, as 2 fases, né? A fase inicial, a fase 1 e a fase 2. A fase 2 foram 11 familiares presos, dos 55 que compõem a família, 11 foram presos. Daí, né, 20%, né, da família presa. E com cada situação bizarra, né? Uma delas foi uma das filhas consultar como contratar um barra pesada. Nossa. Eu vi até que fizeram memes e tal disso.
Você no Google botou ali como contratar um homicida, um barra pesada. Quando você começou a descobrir ali o que estava acontecendo, né, mostrando ali, você vendo que realmente aconteceu, o que veio na sua cabeça? Assim, uma mulher de Deus, supostamente, casada com um pastor, uma família séria, que adotou várias pessoas, né, colocaram para dentro da casa. E era o que ali dentro? Uma orgia, uma bagunça? O que é, na verdade? Você que participou ali do fio de cabelo da investigação. Assim, ficou muito claro que aquela família, né, de 55 pessoas, Nossa, não era uma família normal. Não tem como. Né? Temos histórias ali de um grupo pequeno ter melhores condições do que outros. Nós temos ali uma situação também que ela se envolveu sentimentalmente com o Anderson, que foi filho dela. E quer dizer, são coisas que fogem da normalidade. Bizarro. E ela usava essa questão da adoção como bandeira política dela. E depois dessa conclusão toda, né, que ela fez dessa barbaridade, né, planejamento, ela tentou matar ele envenenado várias vezes antes de matar a tiros. E a gente entra na mente do ser humano, que uma das coisas que me fascina no homicídio é que tem uma característica única e peculiar, que é a motivação. E a motivação, você tem que entrar na cabeça daquela pessoa para entender por que ela fez aquilo. E ali ficou claro que ela estava insatisfeita com o que ele fazia, né, com a liderança que ele tinha à frente dos negócios, à frente até do exercício dela como parlamentar, ele que era o interlocutor. Ele tinha acesso a lugares que só deputados tinham, era a única pessoa que conseguiu acesso lá em Brasília. E isso começou a incomodar. Ela queria ter mais liberdade, mais poder, ele ali controlando tudo. E assim, você vê como a mente do ser humano é terrível. Como a mente do ser humano é terrível, como o que passa na cabeça das pessoas, assim, várias pessoas planejando a morte de uma outra pessoa que vivem sob o mesmo teto. Assim, nossa. Você viveu isso há anos, né? Pois é. E ele tentaram envenenar a comida dele, envenenaram a comida dele, ele não morreu por circunstâncias alheias à vontade deles, porque ele parou no hospital várias vezes. Nossa. Aí você fala assim, meu Deus, aí como você muito bem colocou, uma pessoa que prega a palavra de Deus, mas age como o demônio. Então, como é que é isso? Você acha que, já que você participou de tantos homicídios, que é que a gente está falando assim, uma crueldade, eu acho, né? Que ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Não ser por legítima defesa, um policial em uma operação, uma coisa, até porque ele não está tirando ser humano, está tirando pessoas ruins, né? Que estão ali. Você acha que chega a haver em algum momento que a pessoa estava possuída, que tinha alguma coisa além dela ali, ou não? Não, se a pessoa é assim mesmo, mau caráter, ou seja, não acredita nisso. Não acredita, né? Não acredito porque, como eu disse anteriormente, o homicídio tem sempre uma motivação, seja financeira, seja passional, a motivação mais diversa que tem. Já investiguei homicídio por conta de uma cerveja, por conta de R$2, por conta de uma mulher, por conta de um namoro, por conta do término de um namoro. Então, deve ser o que mais tem, né, de relacionamento, né? Assim, não tem muito. Tem o feminicídio, ele tem acontecido, né, mas eu posso dizer que essa questão da Lei Maria da Penha e das medidas protetivas que a Lei da Maria da Penha acaba gerando para a mulher tem evitado bastante. Certamente, se não tivesse essa lei, muitas mulheres teriam morrido. Muito bom. Mas uma coisa é certa, feminicida dificilmente não cumpre a pena do que fez. É um crime que tem um índice de solução de 100%, porque normalmente
É o marido, é o namorado, é o companheiro, e facilita a investigação, né? Imputar a autoria e não fica impune. Isso ajuda bastante, né? Eu digo o seguinte, segurança pública não tem mágica, não tem fórmula para falar assim, vou tomar um remédio e vai ficar tudo bem. Isso é um trabalho contínuo de aperfeiçoamento, de elucidação, porque quando você elucida, quando você encaminha para a justiça um caso, aquilo também tem um caráter didático, porque aquela pessoa, pelo menos aquela pessoa, ela vai tentar se retrair, ou se ela ousar continuar no mundo do crime, ela vai ter mais cuidado. Então aquilo também tem um aspecto didático, não só para ele, que eventualmente se for preso, né, o criminoso, mas todos aqueles que estão ao seu redor. É o amigo, é o parente, fulaninho foi preso, então não vou fazer besteira para não entrar em cana também. Exatamente, então, você não... É isso, assim, segurança pública não tem uma fórmula mágica. Tá? Nós já tivemos governadores que falaram que ia solucionar a segurança pública com ações, com um monte de coisa, e o que tem é trabalho, trabalho sério. E hoje em dia, como é que funciona? Eu vejo aí algumas pessoas falando de política de segurança pública. Como é hoje em dia? Nós trabalhamos com um sistema integrado de metas. Vamos em cima de alguns crimes estratégicos, como, por exemplo, roubo de celular, homicídio, roubo de carga. Estou dando exemplo só de alguns, tá? Sim. E, em cima disso, as polícias trabalham de forma integrada no sentido de reduzir cada vez mais esses números. E tem gente que não sabe isso. Qual é a política de segurança? Hoje mesmo eu vi um especialista em segurança pública dizer o seguinte: a operação na comunidade que matou tantas pessoas não tem resultado prático. Certamente essa pessoa ela não sabe como funciona a segurança pública. Porque quando você desarma o criminoso, quando você prende uma liderança, quando você prende os assessores dessa liderança, desarma essa quadrilha, o que acontece? Menos roubo de carga, menos roubo a transeunte, menos disparo de arma de fogo acidental. Fala bala perdida. Por que a bala é perdida? Porque o criminoso ele não tem responsabilidade nenhuma com o tiro que ele dá. E um tiro de fuzil ele tem um alcance de até 2 quilômetros. Ele pode matar uma pessoa lá longe. Pode dar um tiro Nem assim. sabe que matou. Nem sabe que matou. Então ele fica ali ostentando a arma e dá um tiro pro alto, aí fica aquele bando de gente ali do lado achando aquilo lindo, e aquilo vai matar o inocente lá longe. Não é verdade. Então, assim, existe hoje uma bandidolatria enraizada que as pessoas têm que começar a ter um foco um pouco diferenciado. O criminoso tem que ser punido, tem que ser preso. Evidentemente, ninguém quer arbitrariedade, ninguém quer esculachar ninguém. Mas se ele atirar na polícia, no policial, tem que morrer. A própria lei diz que se você não tiver outro recurso, você vai usar os meios necessários para fazer cessar aquela injusta agressão. O indivíduo está atirando em você, o bandido está atirando em você. Você vai fazer o quê? Jogar flores. Peraí. Não para de atirar aqui, por favor. Eu quero te prender. Se entrega aí, porque... Não tem como. Tem um monte de morador aqui que pode ser atingido com o seu tiro. É porque a mídia, né, cara? Por que você acha que uma emissora, que eu prefiro não falar o nome, a gente sabe o tamanho da força dela, é sempre contra a polícia? Qual você acha que é o objetivo real disso? Por quê? Sempre contra a polícia, sempre a operação da polícia foi ruim, sempre eles podiam prender 23 pessoas, mas mataram as 23 pessoas. Por que você acha que tem essa manifestação dessa forma? É algo diabólico ou algo com pretensões políticas? Depende da linha editorial. Você vê a mesma matéria
em emissoras distintas, você vê as visões das emissoras. Verdade. Depende da linha editorial. Então, você querer demonizar as ações policiais é muito mais fácil, porque o policial tem matrícula, o policial ele pode ser encontrado ou na delegacia ou no batalhão. É muito mais fácil imputar ao agente da lei o erro, até mesmo para buscar uma indenização do Estado. Por que só o tiro do policial atinge o inocente? Aqueles tiros que nós vimos aí esses dias, balas traçantes lá no Complexo da Penha. Quem que atirou? E o tiro que atingiu a aeronave, que tinha as cores da Polícia Militar, e foi confundida, era uma aeronave civil, e foi confundida com uma aeronave da Polícia Militar. Nossa. Se aquele helicóptero cai, olha o estrago que ia fazer. Além dos ocupantes, ia matar um monte de gente. E o responsável fica dando tiro para o alto para acertar a aeronave e mal sabe que aquela aeronave pode cair em cima dele. Dele ou dos amigos dele ou da família dele. Então, realmente essa questão de linha editorial faz a diferença. E o que eu observo? Quando se dá voz para aqueles que se dizem especialistas e que nunca viveram um fronte do dia a dia, um fronte de batalha, de colocar sua vida em risco, é você ter uma visão única. Visão única. Pois se você quer realmente que o jornalismo seja imparcial, porque eu acho que o jornalista ele quer imparcialidade, coloca uma outra visão. Coloca uma outra visão. Ah, foi uma chacina e tal. Não, foi uma ação legítima. A lei ampara o policial. Não foi chacina. O criminoso ele tem a opção de não morrer se ele não atirar na polícia. Porque a lei diz, se você levar tiro, você pode dar tiro. A própria lei. A lei em vigor, o Código Penal, que é de 1940. Então, o que tem de errado aí? Então, quando se mostra essa visão de um lado só, acho que o repórter tem que ter também a visão do outro lado. Não assim, qual é o certo, qual é o errado. Sim. Eu tenho uma visão. Eu acho que o policial ele tem presunção de legalidade, legitimidade, e a visão que eu tenho é uma visão legalista, inclusive, que diz a lei. Já o outro entende que não, a polícia é arbitrária. É legal, a sua opinião também é importante. Mas quando for publicar, dá 30 segundos para cada um. Para a outra opinião. Exatamente, quem está assistindo fala, peraí. Não se influenciar a pessoa a pensar no que está mostrando, né? É um pouco complicado isso. Porque você acaba dando uma condução no pensamento da pessoa para entender, isso aqui, os caras são arbitrários. Estão fazendo crueldade, estão matando um inocente. E não é assim. Nem o policial sai de manhã. Vou matar uma criancinha. Não é assim, não. Nós temos famílias também. É verdade. Eu já cansei de participar de operação, andar de blindado. Quando você está dentro de um blindado... Tudo passa na tua cabeça. Né? Exatamente. A tua vida passa... assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aqueles... entrando... Que loucura, né? É louco, cara. Vamos um dia tirar para dar uma volta de blindado. A gente leva as câmeras, filma pra galera, entra na comunidade só para eu vou suar pra galera. E falar em suar pra caramba, muitas vezes o ar-condicionado tá quebrado. Aí vai aquele monte de homem fedorento, tudo suado, com aquele uniforme já encardido. Não é mole, não. E ainda tomando tiro. E amarradão. De todas essas operações que você já viveu, você tem um histórico de polícia aí fantástico. Você tem medo, em algum ponto, de jantar com a sua esposa na rua, de andar no seu carro,
de estar em algum lugar? Passa esse medo ou não? Já passou dessa fase? Não, eu tenho algumas precauções. Eu não frequento lugares assim com muita aglomeração. Eu já costumo observar bem antes de entrar. Tem umas pessoas com umas características que eu já fico receoso. Eu não sento de costas para a entrada. Isso aí não adianta. Não sento. E assim, mas eu não tenho receio, não. Já me perguntaram uma vez sobre isso, né? Eu já dei muita entrevista, já entrei ao vivo, já atendi todas as emissoras na Rocinha, até dei entrevista para TVs internacionais. E me perguntavam: você não tem medo? Tem meus amigos que falam: você não tem medo? E por que eu não tenho medo? Porque eu não faço nada para aquela pessoa. Correto, teu trabalho. Vamos dizer assim, o português mais claro, eu não embucho o cara. Se o cara está com uma arma, ele vai responder pelo porte de arma. Eu não vou inventar moda, vou pegar o entorpecente, botar no colo dele e falar: isso aqui te pertence. Contar uma prova, isso não existe. Entendeu? Então, assim... O cara sabe que você é sujeito homem, né? O vagabundo, ele sabe que você é sujeito homem. Ele, não, o cara me prendeu, matou na sacanagem. É diferente do polícia que vai lá, pega o dinheiro do cara, vai embora e volta pra prender ele. Aí esse cara tem que ter medo, meu amigo. Esse cara tem que ter medo, realmente. Então é complicado. Você foi um grande líder de operações da milícia, né? Eu tenho essa característica. Será que eu deveria estar com medo de estar fazendo um podcast desse? Chegar ali embaixo... É engraçado que quando eu fui diretor de homicídios, o consulado dos Estados Unidos me procurou por eu ser uma referência no combate à milícia no Rio de Janeiro. Aí no começo eu achei que era trote. Falei: consulado americano. Eles ligaram para minha sala. Aí depois eu retornei a ligação, um consulado e tal. Aí marquei e tal. Falei: nossa, se o consulado americano me procurou como uma referência no combate à milícia, é porque o negócio... É porque os caras estão com medo de você. A milícia está com medo. Não é à toa, né? Mas, assim, eu já estou nessa pegada de milícia há bastante tempo. Né? Foi acontecendo, né? Eu fui delegado de algumas delegacias que na circunscrição tem tráfico. Né? Por exemplo, em 2010 eu fui delegado em Auma, ali na época da invasão do complexo, então era tráfico. Na Rocinha também, que é tráfico, mas a milícia marcou mais, sabe? Imagino. A milícia marcou mais. Em 2009 eu coordenei uma operação em Campo Grande, que é a operação... o pessoal dele. E foi uma ação muito importante na época. A gente prendeu muita gente, inclusive, infelizmente... Policiais, né? Policiais. Uma ação minha lá com 2 agentes, fomos recebidos a tiros, né, que não é comum na área de milícia. O miliciano normalmente recua, apesar que agora, mais recentemente, eles também estão partindo para o confronto. Porque agora, na verdade, eu vejo, antigamente o milícia era o polícia, controlava ali, pegava o dinheirinho das casas, mas não tinha ostentação de arma, tráfico, nada. Agora você entra em qualquer lugar aí, tem meia dúzia de garoto armado, sou miliciano. Antigamente são ex-militares, né, ou atual militares, em prol do local, mas virou um tráfico de miliciano. É realmente isso? Virou uma nova facção? É verdade. Infelizmente, sim. Eu tive, ano passado, em uma delegacia ali de Jacarepaguá, e quando eu cheguei a assumir a delegacia, eu fui ver logo o álbum dos foragidos, e me deparei com essa situação que você falou. Os milicianos realmente são jovens que, assim, comparativamente, não mudam muito do traficante. Não, a mesma coisa. E antes, né, eram os policiais, ex-policiais, militares, ex-militares, agentes penitenciários, comerciantes. Eles se juntavam para fazer aquela polícia mineira. Polícia mineira era aquela polícia que tomava conta ali da área. O tráfico está rolando. Eu vou acabar com o tráfico, você vai viver sem tráfico de drogas aqui na comunidade, mas você me dá aí R$100 por mês. Bom, compra o gás ali, compra a água ali no meu depósito, pega um empréstimo ali e acabou.
Agora virou, na verdade, não tem mais proteção nenhuma, nem essa mínima proteção que davam, né? Que não pode legalmente, mas agora não tem, agora virou uma área de tráfico de drogas. Eu vou além, tá? Hoje nós temos a narcomilícia, que é a milícia que vende entorpecente. Porque o negócio da milícia é business, é dinheiro. Sim. E por que não ganhar dinheiro com tráfico? Se eu ganho já com gás, com gatonete, com mototáxi, com um monte de coisa, com crimes ambientais, loteamento clandestino, por que não ter uma boca de fumo? Aí faz parceria com uma outra facção de tráfico, aí surge a narcomilícia, que é a nossa novidade no Rio de Janeiro. Maravilha, mais uma facção aí para a polícia. Bom, tráfico são 3 facções. Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA. E milícia, nós temos 4 facções grandes. Em Campo Grande nós temos uma que já dividiu. Inicialmente era um grupo só, esse grupo rachou. Nós temos a milícia da Praça Seca. Que é o quartel-general, né? Da milícia é Campo Grande, né? Sempre foi. Santa Cruz, Campo Grande. Santa Cruz, Campo Grande. E Rio das Pedras, né? Então, são as 3 mais bem estruturadas. Mas já está dominando Recreio ali, Terreirão. Já estão indo para estão se plantando, né? É complicado isso, né? O crime organizado no Rio de Janeiro, ele busca expandir o seu território. Isso é que tem morte, que tem disputa, tiroteio. Isso é que faz a população sentir. Será que esses caras que são líderes dessas facções, né, acredito que não sejam líderes, seja um grupo de líderes, né, como o Leon Gruber lá na época do presídio, esses caras que montam isso, você acha que eles têm algum trauma de jogo de War? De um tempo atrás, quando eles eram as crianças, jogavam War, perdia ali o território, ficou com a sede de um dia fazer isso real na vida. Que é engraçado, né? Não, agora eu vou dominar mais uma rua. A rua é minha. Você vai dominar, não, esse bairro é meu, essa comunidade é minha. O que deve passar na cabeça? Que é um quartel-general deles. Eu acho que eu sei o que passa na cabeça deles. Ganhar dinheiro. Só o dinheiro. Só dinheiro. Mesmo que não tenha importância o dinheiro, porque o dinheiro acaba não sendo importante. A partir do momento que você não consegue usufruir dele, né? Também. Se não tiver um esquema de lavagem de dinheiro que possibilite ele usufruir do dinheiro, ele acaba também vivendo muito precariamente. Você acha que o dinheiro errado ainda sustenta uma pessoa, ou o dinheiro que vem errado vai errado? Ou ainda dá para manter uma ilusão, né, na vida da pessoa, né? Hoje os órgãos de controle, eles têm vários instrumentos para você, pelo menos, apresentar sinais de movimentação atípica. E hoje a questão da lavagem de dinheiro está muito evidente. Então, essa parte da combate à lavagem de dinheiro está cada vez mais crescente e não vai ter volta. Então, para você lavar o dinheiro, né, o criminoso lavar o dinheiro, ele tem que ser cada vez mais criativo. Porque, por exemplo, teve uma ação aí no Jacarezinho onde biroscas estavam movimentando milhões. Então, uma das coisas é uma birosca na localidade, fazendas em outros estados, e por aí vai. É muita coisa. O dinheiro tem que ser movimentado para poder retroalimentar a narcoeconomia. Tem que vender, tem que comprar. O dinheiro tem volume. O dinheiro de tráfico é dinheiro pequeno, é R$10, R$50, é R$20. Aquilo dá volume. Tem que ir para algum lugar. Entendeu? Verdade. De todas essas operações que você fez tudo, já teve algum momento que você chegou em casa com a sua esposa, você falou assim, amor, não aguento mais. Tá dominando a minha cabeça, tá um quebra-cabeça aqui dentro, eu tô lutando contra todo mundo, não quero ligar logo um filme aí que eu não quero mais saber disso. Ou não, ou sempre conseguiu administrar o teu eu, o Ricardo, do Dr. Ricardo. Eu não sei, eu acho que eu não levo para casa, não. Um dia eu vou chamar a sua esposa para vir fazer podcast. Várias vezes. Mas assim, eu
não levo para casa não, sabe? E se levar, sua vida vai ser um desastre, né? Porque se você levar pessoas morrendo, uma matando a outra e tal, você não vai confiar nem na sua familiar. A questão é a seguinte, em casa são outros problemas. Chegou em casa, tirou, agora vamos resolver os daqui. São outros problemas. Em casa são outros problemas. Mas não tenho esse hábito, não. Eu sei dividir. Sei dividir. E se ficar nessa também de só pensar no trabalho ali, na tua folga, você também pira, né? Você pira principalmente num trabalho desse. Homicídios dentro da corporação. Policiais civis e militares. Suicídios e os próprios companheiros ali, entre eles, se matando, né? Acabando por excesso de estresse, entre outras coisas. O que você acha do número de homicídios de um tempo atrás e de agora, entre policiais? A morte de policiais, ela vem, felizmente, numa decrescente já há algum tempo. E quando eu fui diretor de homicídios, a gente tinha lá nós adotávamos uma tese jurídica de que o policial morreu na comunidade dominada por facção criminosa e tem uma liderança, ele vai responder por aquilo. E isso eu acho que ajuda, porque o mandado de prisão do crime de homicídio qualificado ele já começa com 12 anos de cadeia. E não é porque o cara é o chefão, ele quer ter mais um homicídio na conta dele. Então aquilo acaba retraindo um pouco as ações criminosas. Além disso, a técnica policial também evolui. Os equipamentos evoluem. Sim. Então aquilo O treinamento evolui. Então aquilo vai fazendo com que hajam menos mortes. No Rio de Janeiro, particularmente, as mortes de policiais normalmente ocorrem no deslocamento. Em serviço tem, mas não é a maior parte. A maior parte é em deslocamento. E os que se matam? Você acha que chega o limite que o estresse de trabalho, o salário, entre outras coisas? Qual você acha que é o ponto? Qual você acha? Não, você tem certeza, né? Você viveu isso. Quais são os maiores problemas hoje do policial que pega uma arma e chega a dar um tiro na cabeça? Eu acho que é a pressão do trabalho, a pressão do dia a dia. Eu fui fazer uma reconstituição no Complexo do Alemão de um crime que foi uma menina que morreu e nós entramos lá no complexo de noite, porque a reconstituição, ela preferencialmente, ela tem que ser feita no horário do fato, e nós entramos tipo umas finalzinho da tarde, 4 horas, 5 horas, depois escureceu, e aqueles policiais militares que tiram serviços ali, eles são heróis. Um lugar que você é hostilizado o tempo inteiro e a tua vida está por um fio ali a qualquer momento. Então o policial, ele, para chegar no trabalho é estressante, para sair da unidade dele é estressante, e aquilo vai entrando no corpo da pessoa. Se ele não tiver um apoio emocional, institucional, ele está ferrado. Porque normalmente, o que se faz? A imprensa vem, cai de pau no policial, o policial fica ali numa situação desfavorável. Nesse caso particularmente, um policial militar acabou atirando num poste e a bala ricocheteou e atingiu uma menina dentro de um transporte alternativo. E esse policial também é pai, e eu tenho certeza que ele sofreu muito com aquilo. Evidentemente que a morte da criança, a família sofreu muito, mas eu tenho certeza que aquela ação ali, ela também causou uma dor muito grande, né? Um profundo sentimento ali daquele policial de ter agido daquela forma. Então aquilo causa ao policial um estresse Fora do comum. Eu, assim, na Rocinha,
Eu acho que foi a investigação que me deixou mais estressado. Porque foi muita cobrança. Eu estava sozinho como delegado, eu tinha minha equipe dos policiais, mas como delegado estava eu sozinho. E eu, além de tocar a parte operacional, eu tinha que fazer a parte de investigação, relatar inquérito, pedir prisão e tal. E aquilo foi muito estressante. Aí um dia, começou num domingo, né? Foi segunda, terça, taranana, na outra semana, eu lembro bem, no 13º dia, a bala voando, e você trabalhando praticamente debaixo de tiro. E eu cheguei, eu estacionei meu carro assim, aí eu vi a entrada da delegacia apinhada de repórteres, assim, esperando chegar. Respirei fundo, falei, porra, não vou dar entrevista, porque eles querem saber tudo em tempo real e eu não sabia nada ainda, eu estava chegando para trabalhar. Eu falei, vou dar um balão neles. Aí eu entrei para uma entradinha lateral, quando eles me viram, eu já estava em cima e entrei. Aí entrei e subi para minha sala do 2º andar. Aí eu peguei um copo para beber água, minha mão estava assim, ó. Estava me tremendo todo. Um estresse. Sim, muito grande, muito grande. E tudo acontecendo, né? Repórter, tiro, e gente presa, e gente baleada, gente morrendo, e apreensão de entorpecente, e cuidado com a apreensão para não sumir, muito cuidado. E uma apreensão de vários policiais operando, leva tudo para a delegacia, aí é entorpecente, arma, não sei o quê. Se some um negócio daquele. É muito complicado. Tem que ter muito cuidado, muita cautela, e na hora de aprender, contar tudo certinho. Só assinava, depois contava tudo. Já aconteceu do polícia prender 100 mil reais e na hora lá o vagabundo ele fala assim, não tinha 100 mil não, tinha 200 mil. Não tendo. Eu não me lembro exatamente do caso específico disso, mas, sim, ele até pode botar no papel, declarar isso. Mas, a princípio, né, se não for nada muito fora do comum, prevalece a versão do policial. Não tem muito para onde correr. E você acha que isso facilita, às vezes, alguns policiais serem incorretos em operação? Eu me lembro que na operação da Rocinha foram presos 3 policiais do BOP, né? Após, né, obviamente, a operação, eles foram expulsos. Eu até conhecia um, foram expulsos da corporação e tudo, porque eles, na operação, pegaram os ouros, cordões, pulseiras dos ladrões. É difícil, né? Porque o cara tá ali, ele matou o vagabundo, o cara tá cheio de cordão, ele pega o cordão e faz o quê? Ele leva para a delegacia, o correto, né? Ele tem que apresentar na delegacia. Apresentou na delegacia, o que acontece com aquele material? Ele é apreendido e enviado para a perícia para saber o que é realmente, porque não é porque é metal amarelo que é ouro. Sim. Aí vai dizer se é ouro, não é, o peso, tal, qual é a avaliação. Aí depois que volta, você vai ou pedir a expropriação. Vou levar para casa esse cordão. Não tem dó, né, meu? Eu não gosto, não, porque aquilo tem um peso daquela pessoa. Mas acaba sendo, né? Acaba ficando para... Não, você tem que pedir uma expropriação daquilo, um sequestro daquele bem e reverter, no caso, para a Polícia Civil. Sim. Levar para leilão, vender e o dinheiro que entrar para a Polícia Civil. A gente vê muito carro paisano, né, sendo utilizado pela Polícia Civil, carros de grande porte, BMWs, Audis, enfim. Esses carros são apreendidos, não é isso? Sim. Eles são apreendidos, eles ficam ali em perícia, alguma coisa, e fica sendo utilizado pela polícia? Não, depende do caso, mas o que acontece muito? Você vai fazer uma operação de lavagem de dinheiro, por exemplo, e descobre que o investigado tem bens incompatíveis e tudo indica que ele está lavando dinheiro com carros. Aí a polícia pede o sequestro do veículo e passa a incorporar a frota da polícia. Aí esse veículo ele recebe um chip e você passa a abastecer na bomba de combustível da polícia. Tem umzinho lá para deixar comigo, um X6zinho, coisa simples. É bom porque algumas viaturas descaracterizadas já são manjadas, né? Sim.
Aí quando você vai com um BMW, com uma caminhonete e tal, aquilo passa bem batido. E acha que passa pela população? Acha, um fanfarrão com giroflex ligado? Não acho não. Eu acho que, primeiro, que é super útil, principalmente para investigação. E a população, pelo menos que eu vejo na rua, quando vê um carro descaracterizado, abre. O que eu vejo. É verdade. Doutor, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui para as pessoas? Primeiro, eu gostaria também que você acrescentasse ali o tanto de bom coisas que você fez. Aliás, você é um amigo de um grande amigo meu, Dr. Marcos Vinícius, que é uma pessoa espetacular. E o que ele falou de você me fez me sentir muito honrado de recebê-lo. Como ele falou, o que ele falou, né? Entre outros delegados também que falaram super bem de você. Você sabe aí que eu conheço muitos delegados e todos só falaram bem de você. Obrigado. E eu gostaria de saber se você tem desejo de ir além, de ajudar além do que você já ajuda. Se você tem alguma pretensão de ir um pouco além do que já é feito. Bom, eu estou para iniciar um canal no YouTube. Até falando isso de primeira mão. É o canal Fala Autoridade. Bacana. A gente vai tentar levar pessoas que são autoridade no que fazem, não só policiais, né, mas pessoas que são boas no que fazem. Quero ver se eu vou ser convidado, hein, pessoal? Você é um. E evidentemente que depois de tanto tempo na polícia, e eu falo na polícia de verdade, tá? Sim. Porque eu tirei plantão muitos anos, depois comecei a pegar algumas titularidades, e sempre de frente nas investigações, sempre atuando e buscando soluções para a sociedade. E eu acho que assim, chega um momento na vida que a gente pode ir além. E por que não? Né? Se a gente tem capacidade, tem vontade de fazer mais, por que não fazê-lo? Eu acho que eu ainda tenho muita disposição, ainda não sou tão jovem, mas... Não, mas essa bagagem que lhe torna a pessoa que é, né? E essa bagagem de vida. Essa bagagem de, primeiro, convivência com o povo, convivência com a sociedade ali, né, com o dia a dia, com o balcão de delegacia, que você, quando está ali no dia a dia, você vê a sociedade nua e crua. Você sabe das demandas da sociedade, você entende a pessoa. E nessa pegada, eu acho que por que não ir além? Né? Com certeza. A gente vê aí tanta gente incompetente, tanta gente que só pensa em roubar, em se dar bem, né? Ter vantagens pessoais. Líderes, né? Exatamente. Não deveriam estar ali pessoas como você que deveriam. Poxa, obrigado. Eu tenho certeza que eu e meu público vai te apoiar, qual seja a sua decisão de ampliar a sua forma de ajudar as pessoas. Né? Você já conquistou, primeiro, a confiança e a credibilidade das pessoas, principalmente pelos casos tão grandes que você participou, pela sua experiência e sua bagagem. Você pode contar conosco que a gente está te apoiando, assim como eu estou te apoiando em dar voz, né? Em poder participar de uma conversa com você, saber um pouco mais da vida de um cara da DH, né? Que não é fácil, né? Imagina o estresse que seja, entre outras coisas. E a gente vai ter outros papos aqui. Pode ter certeza absoluta. Isso aqui foi o início, a abertura de uma porta de uma parceria grande. Pode contar conosco, pode ter certeza. Obrigado pelo convite. Como eu disse inicialmente, é muito importante que pessoas ligadas ao mundo policial tenham sua voz, que tenham oportunidade de externar o que pensam e dizer para a sociedade que a polícia está aqui para ajudar. A polícia é a linha de frente no limite ali entre a ilegalidade e a legalidade. E se não tivermos polícia na rua, vou repetir pela terceira vez, vai ser igual ao Afeganistão. O cara sai da caverna e toma conta da cidade. E tem uma música do Titãs muito interessante que eu gosto, que é Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa. E isso tem duas interpretações. Você pode para quem precisar ou para quem precisa.
eu sou da primeira hipótese. Para quem precisar. Não é para quem precisa. Todos precisam. É verdade. Não tem como, né? A gente sai daqui do local agora que a gente está, é assaltado, você vai ligar para quem? Não existe polícia. E aí? Até vai ser um novo emprego, né? Roubar. Tem uma brincadeira que a gente faz internamente, que é assim, a pessoa não acredita em Deus e detesta a polícia. Quando é assaltado, meu Deus, chama a polícia. É verdade. Não é isso? Vocês são essenciais, pode ter certeza, tem total meu apoio. Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, grandes líderes das polícias já vieram aqui, são meus amigos. E você também virou um amigo. Obrigado, e tem o nosso apoio. Muito obrigado. Pode contar conosco. Obrigado por ter vindo. Valeu, obrigado. Não tem problema.